Como que a gente constrói a autoridade no cliente, tá? Basicamente, eu considero aqui 3 fatores chave, né, para você construir autoridade no seu cliente. Então vamos lá. Qual é o primeiro fator chave para você começar a construir autoridade com o seu cliente? O primeiro deles é a boa e a velha comunicação, tá? Eu já trouxe isso aqui em outras lives, não da maneira como eu vou falar aqui agora, né? Mas a comunicação ela é extremamente importante para em diversos momentos da nossa carreira, em diversas áreas, com diversas audiências diferentes, em diversos momentos da nossa carreira, a comunicação é extremamente importante e para você construir autoridade também é extremamente importante, tá? A forma como você se comunica, né, para você construir a autoridade com o seu cliente, ela é fundamental, tá? E aqui eu trago um conceito sobre comunicação que talvez nem todos tenham esse conceito ou saibam desse conceito, tá? Todo o nosso aparato de comunicação, né, o nosso conjunto de elementos, né, da nossa comunicação, basicamente está ligado à linguagem verbal, né, às nossas palavras, ao nosso tom de voz e também à linguagem corporal, a linguagem não verbal, certo? O que muita gente não sabe, né, muita gente muito vendedor, muita gerente de contas, muitos executivos de vendas, e não só a galera de vendas, muitos líderes da organização, inclusive, dão muito valor para as palavras, né, para a comunicação verbal, né, para aquilo que a gente fala. Mas, no final das contas, as palavras é o que menos importa na comunicação. Ela tem o menor peso dentro de todo o aparato de comunicação que a gente se utiliza junto das pessoas de modo geral, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a linguagem não verbal representa 55%, né, de toda a nossa forma de nos comunicarmos com alguém, né? Ou seja, mais da metade da nossa comunicação vem da linguagem não verbal, tá? E é muito fácil a gente perceber isso, né? Quando você percebe que a pessoa começa a falar alguma coisa para você, né, e ela começa a demonstrar com o próprio corpo dela, com os gestos dela, a forma como ela interage com você, muitas vezes você percebe que aquilo que ela está falando não é verdade, que ela está mentindo, ou que ela está insegura, e por mais que ela fale que ela não está insegura, né, se ela está tremendo a mão falando no microfone, né, se ela está falando com a voz trêmula, você percebe, né, pela a própria postura dela, né, a linguagem não verbal acaba entregando aquilo que ela está negando pelas palavras, né? Então, a linguagem não verbal é extremamente importante e representa 55%, tá? Além da linguagem não verbal, tem o tom de voz, tá? O tom de voz representa 38%, tá? É bastante coisa também. O tom de voz representa 38% e as palavras apenas 7%, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque o que isso tem a ver com autoridade? Porque quando você está na frente do cliente, não adianta você se preocupar somente com as palavras que você fala, né? Porque se você não tem uma boa postura, né, se a sua linguagem não verbal e se o seu tom de voz não está alinhado, né, com o que você está falando, isso não vai colar para o seu cliente, né? Não adianta você falar que você é especialista, que você é autoridade no seu segmento, se você demonstra através da sua linguagem não verbal que você não entende do seu negócio tão profundamente como você está falando para ele, tá? E quando eu falo tudo isso, né, tem um ponto muito importante aqui dentro da comunicação para você unir todos esses aparatos de comunicação que a gente se utiliza, né, que você precisa ter duas coisas, né, você precisa pensar e lembrar de duas coisas quando você for se comunicar com o cliente para construir autoridade. A primeira coisa é assertividade, tá? Você precisa ter segurança naquilo que você está falando. E, obviamente, para você ter segurança naquilo que você está falando, você tem que se preparar antes. Não adianta você simplesmente sair falando com segurança coisas que você não sabe direito, né? Porque isso pode provocar o efeito contrário. Se o cliente estiver melhor preparado do que você naquilo que você está falando, né, ele vai perceber que você está falando besteira, você está falando uma coisa que não está certa, e aí vai ficar pior para você, tá? Então, pensando em assertividade, você precisa falar com segurança,
para você falar com segurança, você precisa estar preparado, você precisa saber exatamente daquilo que você está falando e ter os argumentos e ter todos os elementos na mão para você sustentar aquilo que você está falando, tá? Segurança é muito importante, assertividade é muito importante. Além da segurança, você precisa falar com convicção, com certeza daquilo que você está falando, certo? Isso é muito importante também. Se você fala mais ou menos, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, eu acho que a gente deve estar com um problema assim, eu acho que... Começou com muito eu acho, não sei, vou ver, não sei direito. Começou a ter esse tipo de comunicação, o cliente não vai te ver como uma autoridade, tá? O cliente vai perceber que você não está controlando bem o seu negócio, que você não conhece do negócio dele, que você não está se aprofundando no negócio dele, né? E ele não vai sentir essa confiança de poder deixar o negócio somente na sua mão, né? Ele não vai te enxergar como uma pessoa que realmente é referência, porque você está muito ali só no eu acho, não sei direito, e isso não passa convicção, né? Isso não passa segurança, isso não passa certeza para o cliente que está ali na tua frente te ouvindo, tá? Então, assertividade é a primeira coisa, tá? Um ponto muito importante para você construir autoridade para o seu cliente. A segunda coisa dentro da comunicação, né, que você precisa trabalhar isso, né, usando a sua linguagem não verbal, usando as palavras e usando o tom de voz, é também o entusiasmo com que você transmite a sua comunicação. A maneira como você se comunica com o cliente também é muito importante, né? Você precisa estar ali energizado, você precisa mostrar que você está interessado, que você quer fazer o negócio acontecer de verdade ali com o cliente, né? Que você está interessado em gerar valor superior para ele. Tá? Se ele percebe que você vai ali, você está meio desanimado, está meio encostado na cadeira, meio jogado na cadeira, e você está meio, então não sei, eu vou ver, agora eu não tenho certeza, e você está falando com a voz meio baixa, com um tom de voz meio morto, etc., cara, o cliente não vai te enxergar como uma autoridade, né? Certamente isso já vai impactar demais, né, a forma como ele vai te enxergar, a forma como ele vai te ver. No final das contas, ele vai te ver como sendo parte da média, tá? Como sendo parte da média do mercado, tá? E não como a referência. Segundo fator-chave para construir autoridade, tá? O segundo fator-chave para construir autoridade, basicamente, é a forma como você se posiciona no cliente, tá? A sua postura, como que você se posiciona na frente do seu cliente, ok? Você precisa guardar, eu preciso te falar uma coisa aqui, né? E é importante que você anote isso que eu vou falar, porque para você não esquecer, sempre que você estiver na frente de um cliente, você precisa lembrar disso que eu vou te falar, tá? Você tem que vender o problema que você resolve do seu cliente e não vender apenas um produto ou um serviço, tá? Poucos vendem o problema que você resolve no seu cliente, tá? E para você fazer isso, você tem que se posicionar como um especialista, tá? Você precisa se posicionar como especialista na frente do seu cliente. É diferente se você fala assim, se você chega para o seu cliente e fala assim, opa, fulano, tudo bem? Eu sou um vendedor da empresa X, que é uma empresa focada em serviços de blá, 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 blá. Quando você está falando que você já é um vendedor da empresa X, que é uma empresa que está focada em oferecer serviços de... O cliente já está parando para... Principalmente quando você está prospectando ainda, então, o cliente já está pensando, como que eu faço para me livrar desse cara? Né? Porque eu não tenho interesse nisso que ele está me vendendo. Né? Isso não despertou a minha atenção, o meu interesse. Tá? Então isso é o posicionamento normal, né, da média das pessoas. Né? Sou vendedor da empresa X, a nossa empresa é focada em desenvolver soluções XYZ e blá, 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 blá. Essa é a primeira abordagem, a abordagem de quem é um vendedor normal. Tá? Abordagem de alguém que se posiciona como um especialista, tá? De alguém que se posiciona como alguém que entende do negócio do cliente, quem vai resolver o problema do cliente. Tá? Você pode começar, ao invés de você falar que é um vendedor, etc., você pode começar a falar o seguinte: Ô fulano, tudo bem? Eu sou especialista em ajudar empresas do seu segmento a crescer as vendas em média 25%, assim como nós fizemos com vários outros clientes que estão na nossa base, através de uma metodologia desenvolvida exclusivamente por nós para melhorar, para alavancar a performance de equipes comerciais. Quando você fala dessa forma, você já está se posicionando como um especialista, porque você está até falando a palavra, inclusive, que você é um especialista. Você é especialista em quê? Em vender a solução? Em vender a metodologia? Em vender o treinamento de vendas? Não, você é especialista em ajudar o clientes do mesmo segmento
desse cliente que você está conversando a crescer as vendas em média 25%. Tá? É isso que o seu cliente quer ouvir. É que o decisor da empresa, o seu cliente, aquela pessoa que vai fazer uma compra grande, que vai ter que tirar o dinheiro do bolso da empresa, um dinheiro grande para fazer um investimento, né, ele vai querer conversar com quem entende do negócio dele, com quem vai ajudar ele a resolver o problema, com quem é especialista nisso. Né? E uma pessoa, né, um profissional de vendas que se posiciona como sendo um vendedor de um produto, de uma solução X, né, de um serviço Y, não passa essa confiança para ele, não passa essa autoridade. Né? Ele não enxerga essa pessoa como uma referência. Né? Então, quando você se posiciona dessa forma como especialista em resolver o problema dele, e aí sim você pode falar através de uma solução, de uma metodologia, e aí você trazer o que a sua empresa faz, tudo bem, mas aí você já captou a atenção dele, ele já está te ouvindo com outro, já está dando ouvidos para você de uma outra forma, ele já ficou mais interessado em saber o que você faz para poder ajudar os seus clientes a crescer 25% nas vendas em média, tá? É claro que isso é só um exemplo. Aquela pessoa, aquele gerente de contas, aquela executiva de vendas, que chegar no cliente, se posicionar como especialista em ajudar aquilo que ele precisa realmente, né, e focar no cliente, focar no problema dele, né, na solução para ele. Né, ao invés de você querer focar no seu produto, que o seu produto é espetacular, é grandioso, que é líder de mercado, etc., as suas chances do cliente te passar a enxergar como uma referência em relação aos demais concorrentes teus é muito grande, tá? As suas chances são muito grandes de você se diferenciar dos seus concorrentes perante o seu cliente, na visão do seu cliente, ok? Bom, esse foi o segundo ponto, né? Foi o segundo fator-chave aqui, é você se posicionar como especialista, você entender as dores dele e realmente ir na ferida ali, tá bom? O terceiro ponto-chave, e esse ponto é o que gera maior autoridade em qualquer mercado, para qualquer profissional, em qualquer negócio. Você precisa entregar resultado, tá? Não tem nada mais forte para criar autoridade para alguém do que gerar resultado, gerar valor superior para o seu cliente.